GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 54, capítulo 3, Desvantagens. 4ª interação, lista de desvantagens. De confuso até daltonismo. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS da 4ª edição. Nesse vai ser um episódio um pouquinho mais curtinho que estamos nas edições da Floresta Negra. Vamos começar! Confuso é uma desvantagem de menos 10 pontos. Para o personagem, o mundo parece um lugar estranho e incompreensível, pelo menos na maior parte do tempo. Ele não é necessariamente burro, mas demora a entender novos fatos ou situações. Em particular, ele reage mal a estímulos em excesso. Quando está sozinho em meia paz e tranquilidade de seu próprio lar, o personagem age normalmente. No entanto, em um lugar estranho ou agitado, ele deve fazer um teste de autocontrole. Se fracassar, ele fica paralisado em vez de tomar uma atitude decidida ou apropriada. Isso, com frequência, o impede de ser bem-sucedido em testes de tática ou de se envolver em qualquer outro tipo de planejamento de longo prazo. O mestre deve ajustar o teste de autocontrole de acordo com os estímulos presentes no local em que o personagem se encontra, para que ele resista à confusão causada por dois amigos conversando discretamente em uma sala familiar. Bastaria um teste sem modificador, mas uma danceteria com luzes brilhantes e música pulsante poderia impor uma penalidade de menos 5, enquanto uma rebelião ou batalha resultaria em menos 10. Se essa desvantagem afligir o personagem durante um combate, ele deve realizar a manobra fazer nada a cada turno, e ele não fica atordoado, e se for atacado direta e fisicamente poderá se defender. Ele pode até mesmo realizar um contra-ataque contra o agressor, mas ele nunca age, só reage. Consumo ampliado, menos 10 pontos por nível. Uma refeição supra as necessidades do personagem por um período muito menor do que em comparação com um ser humano normal. Essa desvantagem é adequada para criaturas pequenas que precisam se alimentar com frequência, ou para máquinas que consomem rapidamente seu suprimento de energia com o combustível que carregam. Consumo ampliado 1. O personagem precisa de 6 refeições por dia. Se possuir a meta-característica máquina, terá uma resistência de 4 horas. Consumo ampliado 4. O personagem precisa de 12 refeições por dia. Se possuir a meta-característica máquina, terá uma resistência de 2 horas. Consumo ampliado 3. O personagem precisa de 24 refeições por dia. Se possuir a meta-característica máquina, terá uma resistência de 1 hora. E assim por diante, sempre dobrando o consumo e reduzindo a resistência pela metade a cada nível adicional. O único nível dessa característica é apropriado para seres humanos normais que têm excesso de peso ou algum outro problema mais grave, ou que tenha desvantagem em gula. Convulsões pós-combate, menos 5 pontos. O personagem sofre convulsões e fica doente depois de um combate, mas só quando ele acaba. Ele deve fazer um teste de autocontrole no final de qualquer batalha. Cabe ao mestre determinar quando uma batalha realmente acaba. Ele pode aplicar uma penalidade se o combate for praticamente arriscado ou terrível. No caso de um fracasso, o mestre deve jogar 3 dados, somar a margem de fracasso do teste de autocontrole do personagem ao resultado e consultar o resultado na tabela de verificação de pânico. Por exemplo, se o número do autocontrole do personagem é 12, mas ele obtém um resultado de 14, o mestre deve jogar 3D mais 2 e consultar o resultado da tabela. O efeito descrito afeta o personagem imediatamente. Corcunda, menos 10 pontos. O personagem tem uma deficiência na coluna que obriga a assumir uma postura inclinada ou curvada, o que normalmente resulta em uma corcunda, protuberância sobre um dos ombros ou os dois. Isso reduz a altura do personagem em 15 centímetros sem alterar seu peso ou estrutura física. As roupas e armaduras comuns não servem bem nele, impondo uma penalidade de menos 1 sobre a DX. Para evitar esse problema, é necessário pagar mais 10% por equipamentos feitos sob medida. A maioria das pessoas se sente incomodada com a presença do personagem e reage para ele com uma penalidade de menos 1. Essa penalidade é cumulativa com os modificadores habituais de aparência. Além disso, o personagem não pode ter uma aparência melhor do que média. Seu aspecto físico também é distinto, que resulta em uma penalidade de menos 3 nas perícias de disfarce e perseguição, e um bônus de mais 3 nas tentativas de outras pessoas a identificá-lo ou rastreá-lo. Personagens corcundas realistas também podem ter a desvantagem em problemas de coluna, mas isso não é obrigatório. Covardia, menos 10 pontos. O personagem é extremamente cuidadoso com relação ao seu bem-estar físico e sempre que surgir a necessidade de se arriscar fisicamente, ele deve fazer um teste de autocontrole. Se houver risco de vida, o teste sofre uma penalidade de menos 5. No caso de um fracasso, ele deve recusar-se a arriscar, a menos que seja ameaçado com um perigo maior. Covardia impõe uma penalidade nas verificações de pânico sempre que houver risco de dano físico. A penalidade no número de autocontrole 6, a verificação de pânico está feita com menos 4, 9 com menos 3, 12 com menos 2 e 15 com menos 1. Em algumas épocas e lugares, soldados, policiais reagem com a mesma penalidade quando se descobrem que um indivíduo é covarde. Credulidade, menos 10 pontos. Nasce um tolo a cada minuto, e seu personagem é um deles. Ele acredita em tudo que ouve e engolirá a história mais absurda que for contada com convicção. Para não acreditar em uma mentira ou em uma verdade improvável, ele deve fazer um teste de autocontrole modificado pela plausibilidade da história. No caso de um fracasso, ele acredita em tudo que lhe disseram. Uma mentira bem contada ou que envolva algum aspecto com o qual o personagem não esteja familiarizado. Meu pai é o chefe da polícia nessa cidade, não vai tolerar isso, impõe uma penalidade de menos 6 no teste de autocontrole. Uma mentira envolvendo um tópico com o qual o personagem crédulo está familiarizado. Você não sabe que eles criam patos na sua vila, Torg? Acarreta em uma penalidade de menos 3. Mas essa é até mesmo a história mais bizarra.
É claro que os esquimós descendem dos conquistadores espanhóis. Todo mundo sabe disso. Será engolida se a vítima fracassar em um teste de autocontrole não modificado. Além disso, um personagem crédulo também sofre uma penalidade de -3 em qualquer teste de comércio ou em qualquer situação em que sua credulidade possa ser explorada. Um crédulo nunca pode aprender a perícia detectando de mentiras. Curiosidade, -5 pontos. O personagem é curioso por natureza. Essa desvantagem não representa a curiosidade que afeta todos os PCs. O que há na caverna? De onde saiu aquele disco voador? Mas algo muito mais intenso. O que vai acontecer se eu apertar esse botãozinho aqui? O personagem precisa fazer um teste de autocontrole quando se deparar com um item ou situação interessante. Se fracassar, ele terá que examinar tudo ao seu redor, apertar botões, abaixar alavancas, abrir portas e presentes, mesmo se souber que isso pode ser perigoso. Jogadores bons de interpretação não farão esse teste com muita frequência. Em geral, o personagem faz tudo o que estiver ao seu alcance para investigar qualquer situação com a qual ele não esteja totalmente familiarizado. Quando se deparar com um mistério de verdade, ele não conseguirá simplesmente ignorá-lo. Ele vai tentar racionalizar a situação para justificar sua curiosidade e convencer qualquer um que queira desistir de ficar. Nesse caso, não adianta ter bom senso. O personagem sabe que está correndo perigo, mas continua curioso mesmo assim. Daltonismo, -10 pontos. O personagem não é capaz de distinguir nenhuma cor, isso é, sofre de discromatopsias. Em situações que exigem a identificação de cores, compra de pedras preciosas, identificação de uniforme ou apertar um botão vermelho para dar uma partida no motor, o mestre deve impor as dificuldades adequadas à situação. Além disso, algumas perícias serão sempre mais difíceis para um daltônico. Ele sofre uma penalidade de -1 nos testes de comércio, condução, pilotagem, química e rastreamento. Então, vamos ficar hoje por aqui num episódio um pouquinho mais curto, porque estamos acelerando as edições do Floresta Negra. Você conhece o podcast Floresta Negra? Ele é uma aventura em GURPS que está saindo no Tarrasque na Bota. Acompanhe! Estamos chegando à reta final. Será que os jogadores vão sobreviver a essa aventura? Na próxima semana, vamos continuar aqui com as regras do GURPS e também com o Floresta Negra. Então, vamos ficando por aqui e a gente se vê aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.